E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje eu vou começar fazendo a correção do em classe referente à aula 8, a nossa última aula sobre gimnospermas, e já vou começar a aula 9 e 10, que é a nossa primeira aula sobre as angiospermas, nosso último grupo de plantas a colonizarem o ambiente terrestre e o grupo que mais se diversificou. A gente vai falar bastante sobre ele. Bom, então vamos lá. Página 398, em classe, número 1. As gimnospermas apresentam características adaptativas para o meio terrestre, que não são observadas nas briófitas e nas pteridófitas, como? Então, o que uma gimnosperma tem que uma briófita e pteridófita não tem? Letra A, tecidos condutores de seiva? Errado, porque pteridófita tem. Letra B, cutícula e estômatos? Errado, porque briófita e pteridófita têm cutícula e estômato. Letra C, flores produtoras de sementes? Flores produtoras de sementes? Não, somente as angiospermas têm. Olha quem está aqui, quem vai participar da videoaula de hoje. Fala oi com o pessoal. É o papai. Dá tchau pro pessoal. Manda um beijo. Ah, ela é linda, não é? Minha cara. A cara do papai. Fala assim, oi carniças. Fala, oi carniças. Oi. Fala, oi carniças. Oi. Oi carniça. Agora fica ali. Bom, então não é a letra C, porque as flores só vão aparecer nas angiospermas. Letra D, raízes para fixação no solo, também não é, porque pteridófita já apresenta raiz. E letra E, independência da água para reprodução. Correto. Então, as gimnospermas, elas têm essa diferença, né, com relação a briófita e pteridófita, que elas apresentam essa independência. Elas não precisam da água para reprodução, porque elas produzem um grão de pólen. Questão número 2. Sementes e esporos participam da dispersão de espécies vegetais, porém os esporos são. Então, olha só. O esporo, ele é uma célula reprodutiva. A semente, ela não é uma célula reprodutiva. A semente é uma estrutura que tem como várias funções de proteção do embrião, nutrição do embrião, mas não é uma célula. Além disso, o esporo ele é haploide, ele é formado por meiose, e as sementes elas são diploides, ou até triploides, dependendo do tipo de semente. A gente vai ver isso nas angiospermas. Então vamos lá, letra A. Os esporos são formadores do tubo polínico e as sementes contêm embriões? Errado. Quem forma o tubo polínico é o microgametófito, ou seja, o grão de pólen jovem. Letra B. Produtos da fecundação e as sementes originam os tubos polínicos? Errado. O produto da fecundação é o zigoto, e quem origina o tubo polínico, já falei, é o microgametófito, o grão de pólen. Letra C. Resultantes do processo meiótico e as sementes são formadas após a fecundação? Correto. Então, o esporo ele vem sempre de uma meiose, ele é haploide, vem de uma meiose, e as sementes elas são formadas depois que ocorre a fecundação. Elas armazenam, protegem, né, o embrião que anteriormente foi zigoto. 3. A redução da biodiversidade é uma das mais difíceis questões levantadas pela ciência e causa grande preocupação, pois as atividades das espécies de um ambiente estão interligadas em diferentes graus de relacionamento. Explique por que a redução das populações de animais roedores podem comprometer a população de araucária. Então eu falei isso aqui na última videoaula. Alguns roedores, como a cutia, são dispersores de sementes. Se a população desses roedores diminui, desses dispersores de sementes, seja a cutia, que é um roedor, seja a gralha azul, que é uma espécie de corvo brasileiro, seja o papagaio do peito roxo, qualquer uma dessas espécies que são dispersoras, se elas diminuem, vai diminuir a taxa de dispersão da semente. Logo, vai diminuir a taxa de germinação
número de indivíduos que vão nascer naquela região, e a população de araucária vai só diminuindo. O problema é que essa diminuição na população de araucária vai levar a uma diminuição maior ainda dessa população de dispersores, porque vai faltar alimento para eles e a população diminui. Logo, diminuindo ainda mais a população de dispersores, vai diminuir ainda mais a população de araucária. Então, se isso não tiver um fim, uma quebra nesse ciclo ruim, as populações elas entram em extinção ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo aí, passando algumas centenas de anos. Então é essa a resposta da número 3. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui no comentário que eu posso explicar novamente. Bom, agora, pessoal, na página 400, a gente vai começar a aula 9 e 10, onde nós vamos falar das angiospermas. Bom, já falei, é o último grupo de plantas terrestres, é o grupo que dominou o planeta. A gente encontra angiosperma em qualquer ambiente do planeta, desde os locais mais gelados até os desertos. Elas realmente dominaram o planeta. Isso a gente pode chamar de sucesso evolutivo. E esse sucesso evolutivo, ele se deu graças a duas estruturas, duas sinapomorfias, duas novidades evolutivas das angiospermas, que é a presença de flor e fruto. Então, toda angiosperma, ela produz flor e fruto. Mesmo que a flor, pessoal, não seja uma flor vistosa, porque a gente está muito acostumado a falar em flor, a gente vê uma estrutura bonita, vistosa, colorida, com cheiro agradável. Mas nem toda flor é assim. Existem flores que são muito discretas, muito simples e nem parece ser uma flor dela, nem pétala tem. Então existem alguns exemplos assim. Há uma diversidade muito grande de flores no ambiente. Existem flores gigantescas, né? As flores gigantes. Existem flores gigantes que isso chama gigantismo floral. Esse gigantismo floral, ele está associado muito ao polinizador. E essas gigantes florais, esse gigantismo floral tem como exemplo a flor cadáver. É uma flor que ela aparece, ela se forma uma vez a cada tantos anos, e quando ela abre, ela fica só algumas horas abertas, ela exala um cheiro podre, um cheiro de cadáver, e ela atrai polinizadores, né? Moscas polinizadoras, besouros polinizadores, por causa desse cheiro de putrefação. Flor cadáver, depois vocês procurem aí na internet, é bem legal, é uma flor linda, ela é muito grande. Então, assim, existe uma variedade muito grande, desde essas flores gigantes até flores minúsculas. Bom, mas qual é a vantagem da presença de uma flor? A flor, ela melhora a polinização, ela aumenta a taxa de polinização. Porque lembrando, as gimnospermas, esse grupo anterior, elas são polinizadas pelo vento, porque elas não têm flor. Então depende do vento, e o vento é muito inconstante. E o vento, às vezes, ele pode se movimentar para uma direção e as flores a planta alvo da polinização está para outro lado. Então não é uma polinização tão eficiente. Já a polinização feita por animais, a polinização biótica, Ana Laura, a polinização biótica feita por abelhas, por insetos de forma geral, né? Por pássaros, por mamíferos, por morcegos, ela é muito mais eficiente. E essa polinização, então, ela vai ser melhorada, porque a flor, ela vai atrair o seu polinizador. Atrair através de quê? Quais são os atrativos, os atributos que uma flor tem? Cor vistosa, então de longe o animal consegue ver. Ela tem um cheiro agradável, então de longe o animal percebe aquele cheiro, e um cheiro agradável está associado ao alimento. Agradável para o polinizador, talvez não seja agradável para mim. Por exemplo, essa flor cadáver tem um cheiro de podre. Não é agradável para nós, mas é agradável para o seu polinizador. Ela pode produzir néctar. O néctar é uma substância nutritiva. Ela tem o próprio grão de pólen, que é uma substância proteica muito nutritiva. Então a flor ela tem atributos que vão atrair o polinizador. E aí esse polinizador vai fazer as visitas, né? Os visitantes florais
vão visitando flor por flor, e aí eles vão distribuindo os pólens, os grãos de pólen entre as flores. Bom, outra novidade evolutiva é a presença de fruto. O fruto, ele envolve a semente. Ana Laura, nem todo fruto ele é carnoso, adocicado, suculento. Existem muitos frutos que são assim, mas existem frutos secos. Existem frutos que a gente nem acha que é fruto. Por exemplo, sabe aquela flor dente de leão? Que a gente sopra, sai aqueles pelinhos? Cada pelinho daquele é um fruto. Então, é um fruto totalmente diferente do que a gente está acostumado. Bom, mas o fruto, ele envolve a semente, então acaba protegendo a semente, mas principalmente o fruto, ele atrai os animais dispersadores de sementes, porque é uma fonte de alimento que vai fazer com que o animal coma esse fruto, engula a semente ou regurgite a semente. Essa semente vai sair nas fezes ou ela vai ser regurgitada longe aí da planta mãe, e aí então vai espalhando esses indivíduos aí no ambiente. As angiospermas então conquistam novos territórios através desses dispersores. Então isso fez, né, esses fatores aí, tanto a flor quanto o fruto, fizeram com que as angiospermas elas se espalhassem para todos os cantos do planeta. Bom, agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da flor. A flor é uma folha modificada. A origem embriológica de uma flor é uma folha modificada. Aqui, olha só, nós temos a representação de um fóssil de uma flor bem primitiva, de uma angiosperma bem primitiva. Olha só, vocês podem perceber que não é nenhuma flor assim muito bonita, muito vistosa, né? Mas é uma das primeiras flores que surgiu no planeta. Uma das primeiras angiospermas. Outra angiosperma também que está dentro desse grupo aí primitivo, que talvez vocês conheçam, são as magnólias. As magnólias, da família das magnolídeas, elas, da ordem, né, Magnoliide, elas são um dos grupos mais antigos aí de angiospermas. São angiospermas basais, que a gente chama. Angiospermas que estão lá na base evolutiva do grupo. Bom, e são flores bonitas, né, bem vistosas, grandes. Agora, pessoal, olha só, o que nós temos aí? Aqui, nessa página página 400, nós temos algumas estruturas que nós encontramos numa flor. Olha só, primeiro nós vamos falar da parte feminina da flor, que é o que está mostrando aqui no lado esquerdo da página 400. Olha só, geralmente quando eu dou essa aula em sala, eu dou essa aula de forma prática. Eu coleto algumas flores, levo para a sala para a gente poder estudar na própria flor. Quando nós saímos desse isolamento social, eu vou fazer isso na sala de aula, no laboratório. Mas vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui nós temos na parte... Esse aqui tudo é a parte feminina da flor. Aqui nós temos, nessa parte superior, uma estrutura chamada estigma. O estigma, ele está ligado ao estilete, que é esse cabinho aqui. Esse estigma é uma dilatação do estilete. É uma abertura que esse estilete tem. O estilete é um tubo e na abertura superior desse estilete tem o estigma. É por esse estigma que o grão de pólen vai entrar. Então o grão de pólen ele entra aqui, ele vai... depois desse estigma tem esse tubinho, que é o estilete. Aí chegando aqui, olha, tem o ovário, que é essa parte mais externa. E aqui dentro do ovário tem o óvulo. Lembrando, pessoal, eu expliquei na aula dos gimnospermas, em plantas, óvulo não é o gameta. Óvulo é uma estrutura na qual vão acontecer uma série de divisões celulares que vão originar o gameta. E o óvulo, depois da fecundação, ele se transforma em semente. Então, o óvulo é como se fosse uma pré-semente. É o estágio anterior da semente, tá bom? Então, ele não é uma célula reprodutiva. A célula, o gameta feminino é a oosfera. Maravilha. Então, olha só, mais uma vez. Estigma, estilete. O estilete é um tubozinho
E na abertura superior desse estilete, a gente tem o estigma, que é onde o grão de pólen vai encostar na hora da polinização. Depois, abaixo, a gente tem o ovário, e dentro desse ovário, nós temos o óvulo. O óvulo é o que vai originar a semente, e o ovário vai originar o fruto. Então, o que a gente come na maioria das vezes, os frutos que a gente está comendo, é o ovário desenvolvido. Maravilha. Toda essa estrutura aqui, estigma, estilete, ovário e óvulo, nós chamamos de pistilo ou carpelo, tá certo? Então, quando eu falo pistilo ou carpelo, eu estou falando das estruturas femininas de uma flor. Ah, um detalhe, pessoal. As flores, elas podem ser somente masculinas ou somente femininas ou flores hermafroditas. Então, existem flores monóicas, que são flores que só têm uma estrutura sexual, ou ela é masculina ou ela é feminina. As flores dioicas, flores masculinas e femininas, né, que são hermafroditas. Na verdade, a maioria das flores, elas são hermafroditas. Beleza. Então, o conjunto dessas três estruturas aí, estigma, estilete, ovário e óvulo, eu chamo de pistilo ou carpelo. O conjunto de pistilos que uma flor tem, porque pode ser mais de um, né? Na maioria das vezes a gente vai encontrar flores que só tem um pistilo. Mas se tiver mais de um pistilo, o conjunto de todos os pistilos ou todos os carpelos, carpelo e pistilo é a mesma coisa, eu chamo de gineceu. Então, gineceu é o conjunto de estruturas femininas de uma flor, tá certo? Só lembrar, gineceu, ginecologista, né? O médico da mulher. Bom, então lembrando aí da parte feminina. Agora, a flor, ela também pode apresentar a parte masculina. Olha só, a parte masculina nós vamos ter esse cabozinho aqui, essa anteninha. Não vou chamar de antena não. Esse cabinho, esse filete, que recebe realmente esse nome, filete. É um fiozinho. E no final desse filete tem uma estrutura que parece ser uma cápsula, que é chamada de antera. Então, filete e antera. Isso aqui é a estrutura masculina. O conjunto de filete e antera eu chamo de estame, certo? E é nessa antera, nessa cápsula aí que tem no final do filete, que ocorre a produção do grão de pólen. Cada antera produz milhares de grãos de pólen. E cada flor possui vários estames. Ela pode apresentar 2, 5, 10, 20, 4, 30, 100 estames, aí, dependendo da flor. Certo? Então, estame é o conjunto de filete mais antera. Quando eu tenho um filete e uma antera, eu tenho um estame. Normalmente, a flor ela apresenta muito mais de um estame. O conjunto de todos os estames de uma flor eu chamo de androceu, certo? Então, olha só, até agora o que a gente viu? Nós vimos que as novidades evolutivas das angiospermas é a presença de flor e a presença de fruto. Na verdade, existe uma terceira novidade evolutiva, que é a dupla fecundação, mas eu vou falar dela depois. Bom, então nós vimos essas duas novidades evolutivas e a importância de cada uma delas. E nós vimos então que uma flor, ela pode ser uma flor que tem somente estrutura masculina ou somente estrutura feminina, ou ela pode apresentar os dois, masculino e feminino. Ela é uma flor dioica ou hermafrodita. Bom, agora, pessoal, um detalhe. Essas estruturas aí que nós encontramos, elas recebem, as estruturas masculinas e femininas, elas recebem nomes específicos, que são esses que eu acabei de falar. Na parte feminina, nós vamos ter o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo. O conjunto dessas estruturas eu chamo de pistilo ou carpelo. O conjunto de todos os pistilos ou carpelos eu vou chamar de gineceu. E na parte masculina eu tenho o estame,
que é formado pelo filete mais a antera. Ó, mais uma vez aí na imagem, eu estou falando, vocês têm que ir acompanhando com as imagens. Olha só, filete, antera é onde o grão de pólen vai ser produzido, filete e antera formam o estame. Todos os estames de uma flor eu chamo de androceu. Agora olha só essa imagem. Nessa imagem aqui, eu tenho as estruturas básicas de uma flor. Então, normalmente a gente encontra isso aqui numa flor. É o que a gente vai ver na aula prática, né? Quando a gente voltar. Olha só, esse cabinho aqui, pessoal, é o cabinho que liga a flor ao ramo, ao caule. Ele pode ser chamado de pedúnculo floral ou pedicelo. Então, ele pode receber esses dois nomes, pedúnculo ou pedicelo. Então, é esse cabinho aqui. Vocês percebem que logo em cima desse cabinho tem uma dilatação. Esse pedúnculo, esse pedicelo, ele se dilata. E ele forma uma estrutura mais ou menos assim, ó. Como se fosse uma bandejinha para receber as outras peças florais. Essa estrutura que a gente vê aqui, ó, que eu estou falando, que parece uma bandejinha, é o receptáculo floral. Beleza, então até agora, ó, pedicelo ou pedúnculo, receptáculo floral. Nesse receptáculo floral, a gente encontra umas folhinhas bem pequenas, umas folhas verdes. Vocês já repararam que quando o botão de rosa está fechado, ele fica fechado por umas folhas verdinhas? Então, cada uma daquelas folhas verdinhas que protege as pétalas é chamado de sépala. Então, aquelas folhinhas são chamadas de sépalas. O conjunto de todas as sépalas de uma flor é chamado de cálice. Então, cálice é o conjunto de todas as sépalas. E sépalas são essas folhas verdinhas aqui, olha. Geralmente elas são verdes, mas elas podem ser coloridas também. Mas geralmente é verde. Então, são essas folhas aqui que protegem as pétalas. Depois nós temos as pétalas, né, bonitas, vistosas. O conjunto de todas as pétalas de uma flor é chamado de corola. E quantas pétalas uma flor tem? Depende, 3, 4, 5, 6, 10, vai depender da espécie, tá bom? Então, o conjunto de todas as pétalas é chamado de corola, no mesmo nome do carro. Na verdade, o carro tem o nome da flor e não o contrário. Então, corola é o conjunto de todas as pétalas de uma flor. E a corola, ela pode ser colorida ou não. Ela pode ter cor vistosa ou não. Ela pode estar presente ou não. Certo? Vai depender da espécie. Na maioria das flores que a gente conhece, principalmente flores comerciais, né, flores ornamentais, a corola ela é colorida, bonita, vistosa. Mas tem flor que não tem corola, ou a corola é verde, parece mais com uma sépala. Vai depender aí da espécie. E aí depois nós temos aquelas estruturas que eu expliquei para vocês. Olha só, aqui ó, o filete, no final desse filete a antera. Conjunto de filete mais antera eu chamo de estame. A antera é o local onde ocorre a produção de grão de pólen, certo? Bom, depois aqui eu tenho o estigma. Depois desse estigma tem uma garrafinha, um tubozinho, que eu chamo de estilete. Na parte inferior desse estilete tem o ovário e dentro do ovário o óvulo. O conjunto de óvulo, ovário, estilete e estigma eu chamo de pistilo ou carpelo, tá certo? Bom, então vocês podem perceber que essa flor aqui, ela tem, nesse desenho, um pistilo e 2 estames, ou seja, uma estrutura feminina e 2 estruturas masculinas, beleza? Bom, pessoal, para não ficar muito extensa essa videoaula, eu vou parar ela por aqui. Então, nós vamos parar a videoaula aqui. Na próxima aula eu vou explicar a reprodução das angiospermas. Como que ocorre a produção do grão de pólen, que é exatamente igual das gimnospermas, não tem nada de diferente. E a produção da oosfera, do gameta feminino das angiospermas, que é muito parecido. Quase nada de diferente. E aí eu vou falar nessa próxima videoaula sobre a dupla fecundação, que é uma outra novidade evolutiva que apareceu nas angiospermas. Tá certo? Olha só, eu recomendo que vocês
façam pesquisas na internet, pesquise as flores, né? Estruturas de uma flor, para vocês verem em outros exemplos o estame, o pistilo, a sépola, a corola, tá certo? O cálice, corola, para vocês fixarem bastante aí esse conteúdo, beleza? Quando nós sairmos do isolamento social, a gente vai ter uma aula prática para ver essas estruturas aí na prática, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aqui nos comentários, que depois eu respondo as dúvidas, tá bom? Então, um grande abraço e tchau.